Saudações, minhas vidas. Hoje a gente vai trabalhar, né, nossa pauta será festas juninas, né? Uma das festas mais importantes para o calendário brasileiro e, sobretudo, nordestino. Costumo até dizer que as festas juninas estão para os estados do Nordeste, como o Carnaval está para o Brasil. Em que sentido? No sentido de que quando a gente fala em carnaval, a gente fala sempre numa grande festa brasileira, mas que nem todos os estados do Brasil têm um grande carnaval, tá? Mas certamente em termos de festas juninas, todos os estados do Nordeste têm uma grande festa junina, né? Inclusive Alagoas, né? Óbvio, devido à pandemia do Covid, né, da Covid-19, né, da doença Covid-19. É, ano passado, este ano, a gente não está fazendo festa junina aqui em Alagoas, pelo menos não é para fazer, né? A gente tem que ter essa questão de se resguardar, né, não aglomerar, para que a gente não ajude a espalhar o vírus e assim poupar vidas. E por isso mesmo, a festa junina não houve nem ano passado, nem neste ano, né? Então, este ano, hashtag, né? Hashtag fique em casa, certo? Então, gente, a festa junina, por essas razões que eu introduzi a vocês, ela é uma festa que poderia ser dita, né, comparada a um DNA, né? O DNA é a base, né, é aquilo que identifica, né, cada indivíduo, cada organismo humano, e certamente a gente poderia dizer, né, em uma comparação, que a festa junina faz parte do DNA de Alagoas, DNA do Nordeste, porque aqui no Nordeste é uma festa muito típica, né, muito característica, que é essa festa, né? Tão característica que algumas pessoas acabam acreditando ou considerando, melhor dizendo, que a festa junina é uma festa com origem no Nordeste. Na verdade, não. Na verdade, a festa junina, ela surgiu com um significado muito diferente que ela tem hoje no Nordeste. Ela surgiu como uma festa, né, ligada ao paganismo, que é uma religião muito mais antiga que o cristianismo, ainda mais antiga do que o judaísmo, por exemplo, né, já que o cristianismo, né, de certa forma, é filho, né, do judaísmo, né, surgiu do judaísmo. E o paganismo é uma das religiões mais antigas do mundo, né, provavelmente a mais antiga. Então, havia durante essa época do ano, né, coincidindo aí com a chegada do solstício de verão, que é a época onde no hemisfério norte, na zona temperada, os dias são mais longos, tá? Havia ali também a coincidência de ser uma época de colheita, principalmente da beterraba, né, do trigo, né, é, da oliva, da azeitona, que são, né, frutos e frutas da época mais quente na Europa. Então havia festas para celebrar tudo isso. E daí, né, dessas festas surgiu, né, as festas juninas, as festas de celebração tanto da divindade pagã como da chegada do solstício de verão e a colheita, certo? Isso há milhares de anos atrás. Aí a gente precisaria visitar um pouco do Egito, um pouco da Europa, um pouco da Ásia Menor, um pouco da Ásia até oriental, para entender eh, esse desenvolvimento, né? Como a gente vai falar de história e cultura da Lagoas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas vocês podem dar uma olhadinha em toda essa riqueza posteriormente, certo? Vou estudar um pouco sobre isso. Ahn, uma data importante é quando o Império Romano, né, que domina ali, né, no final da Antiguidade, toda aquela região do Mediterrâneo, Europa, Norte da África e parte da Ásia, ele deixa de ter um vínculo com o paganismo e passa, né, a ser um império cristão, né? Por isso que o nome da Igreja Católica até hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela foi vinculada ali com o Império Romano.
Então, todas as festividades, todo o calendário do Império Romano, né, e essa região do Mediterrâneo foi adaptada para o cristianismo. Então, muitas datas foram ressignificadas, né? O Carnaval, a festa junina, o Natal, né? O Dia da Mentira, por exemplo, que eu comentei com vocês lá em abril. Tudo isso foi ressignificado porque se tornou proibido se cultuar, né, aqueles personagens do paganismo. E aí eles foram trocados, né, por personagens do cristianismo, né? Por exemplo, no Egito, né, algumas regiões tinham um culto a essa época, a Lilith, que é vinculada a uma divindade da fertilidade dos solos, né? Então, isso no paganismo é abandonado com essa mudança no Império Romano, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, se cultuava muito essa época do ano, né, a figura de Apolo, né? Porque Apolo é vinculado ao teu sol, é vinculado à luz, né? Em Roma, a gente vai ter a figura de Minerva. Então, tudo isso vai ser ressignificado e aí a gente vai ter outras figuras que são as figuras, né, do catolicismo, do cristianismo. E nasce aí a tradição de se pegar santos do mês, né, e se fazer uma comemoração de festa junina vinculada a eles. No mundo em geral, a gente poderia citar São Paulo, São Miguel, São Pedro, São João e Santo Antônio. Mas aqui no Brasil, por tradição, né, a gente tem um vínculo somente com esses três últimos. E por que isso, gente? Isso ocorre porque as festas juninas foram trazidas aqui para o Brasil, para o Nordeste, pelos portugueses, espanhóis e franceses também, mas principalmente os lusitanos, os portugueses, tá? E aí era comum em Portugal fazer uma festa vinculada a Santo Antônio, São João e São Pedro. E assim foi trazido aqui para o Brasil lá na colonização, ainda no século XVI, certo? E lá para cá houve algumas adaptações, alterações, né? Foram, além dessa questão da influência europeia, foi incrementado também elementos, né, africanos, elementos ameríndios, né, do continente americano, e é por isso que a gente tem hoje uma festa tão típica aqui no Nordeste, né? Outro ponto importante é a figura da fogueira, né, que é um dos símbolos da festa junina. Há uma dicotomia, ou seja, mais de uma versão para explicar a presença da fogueira nessas festas, né? Na perspectiva cristã católica, ela aparece porque Santa Isabel, no catolicismo, no cristianismo, né? Ela, para avisar Maria de que o seu filho, filho de Isabel, tinha nascido, que era João Batista, ela usou de uma fogueira. Elas moravam longe, né? Não dava para ir de um lugar para outro. Então, ela disse: olha, vou fazer uma fogueira. Então, quando você avistar uma fogueira distante, é porque João Batista nasceu, né? Segundo a tradição católica, né? Mas se a gente for analisar cronologicamente, né, a gente percebe que a fogueira ela existe muito antes, inclusive vinculada às festas juninas, né? A fogueira, gente, é tão antiga quanto a própria humanidade, né? O fogo é muito antigo. É, é, e assim, era costume da tribo, né, ao fim do dia, né, ao anoitecer, fazer uma fogueira e reunir a tribo para uma convivência, para alimentação, para socialização. Por isso, além de símbolo de nascer, né, como no primeiro caso que eu falei da história do João Batista, de nascimento, é, a fogueira é símbolo de união, ela é símbolo de luz, né, fogo, né? Por conta dessa questão da ancestralidade ainda tribal que nós temos, tá? No paganismo, ele também é símbolo, né, de renascença, né, de vida. A fogueira, ela geralmente é o centro em cultos, em celebrações dentro do paganismo. Historicamente foi assim, né? Na Idade Média, aí vai ganhar a fogueira um símbolo muito, um significado muito perverso, né? Porque ela vai ser ligada à Santa Inquisição, porque quando pessoas não tinham comportamento, né, ou não tinham conhecimento
e fosse ao encontro do que a igreja defendia, algumas dessas pessoas eram punidas com a morte na fogueira. Algo muito triste. E pasmem, gente, não só pessoas foram vítimas, desculpem, não só pessoas foram vítimas, né, desse processo da Inquisição, mas até mesmo animais como gatos. Um papa da época, né, o Gregório, o Pio IX, ele acabou fazendo um, um documento em que dizia, né, que os gatos eram animais das trevas, né? Por quê? Porque o gato ele dormia na luz, que é o dia, e ele convivia na escuridão, né? Na obscuridade, que é a noite. Então, por isso seriam animais do mal. Isso incentivou que pessoas, infelizmente, né? Aí vai o uso, né, maligno da questão religiosa, que algumas vezes acontece, né? Por vezes acontece, muitas pessoas acabavam matando e até lançando na fogueira os gatos, principalmente o gato preto, né? Coitado aí os ancestrais do negro, que é meu gato, por conta dessa crença, né? Isso aí é um mito, né, gente? Isso não existe, mas infelizmente foi difundido naquela época, né? História triste e que teve consequências, gente, dramáticas, né? Assim, consequências perversas para a humanidade. Por quê? Porque na Idade Média, né, a mortandade desses gatos vai coincidir com a ampliação da peste bubônica, né, da peste negra, que era uma doença que matou um terço da população europeia. Cada três, né, europeus, né, um no século XIII, século XIV, morreu de peste bubônica. E o que é que o gato tem a ver com isso? É que a peste, ela era passada, né, o vetor dela era o rato, porque existia uma pulga, né, que fazia a contaminação e essa pulga vivia no rato. Então, sem os gatos nas cidades, e com muito lixo nas cidades, né, foi outro problema, então o rato teve aí uma grande facilidade para se proliferar, e com ele as pulgas. E por isso, esse grande problema dessa doença na Idade Média. Então, veja como a falta de conhecimento, né, e assim, questão do mito, né, que são um mito, né, em relação aos gatos. Isso pode causar um impacto, né, devastador na própria humanidade, né? Tem a ver até com o meio ambiente, porque a gente está falando aí de cadeia alimentar, né? Questão de predadores, né? E presas, certo? Então, infelizmente, fogueira nessa época ganhou um significado ruim, que não tem nada a ver com a questão de festa junina. Esse significado não tem, né? Em festa junina, a fogueira tem outro significado, né? Que é o significado de luz, de vida, né? De nascimento, de renascimento, né? E não aí de inquisição. A festa junina, gente, ela possui um enredo que, como eu falei, esse enredo acabou sendo adaptado aqui no Brasil, né? Na Europa está vinculado à questão do solstício, né? Chegada do verão, com isso uma estação que é seca, uma estação, né, que é mais quente. Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Região está abaixo da linha do Equador, o significado é outro. Como o Nordeste é uma região quente, principalmente a Caatinga, então esses meses eles coincidem por serem meses mais chuvosos, mais úmidos, né? E de diminuição na temperatura. Então é o oposto da Europa, né? Então a fartura da gente é resultado de uma situação climática oposta àquilo que existe na Europa. E uma consequência disso é que enquanto na Europa a gente vai ter a colheita do trigo, né, da beterraba, por exemplo, né? Aqui no Brasil, inicialmente, a gente não teve uma adaptação desses alimentos. Então, os europeus, para introduzir festa junina aqui no Brasil, tiveram que fazer uma adaptação, substituir o trigo pelo milho, que era um alimento de já muito tempo conhecido, né? Pelos indígenas, pelos pindoramas, né? O milho ele surge ali no México, acredita-se, mas aí ele vem descendo pelo continente americano e o indígena brasileiro, o pindorama brasileiro, ele tem conhecimento do milho graças ao intercâmbio que ele faz com os povos andinos, com os incas, por exemplo,
que acabam repassando o milho para os nossos povos nativos aqui do Brasil, e eles começam a cultivar o milho também, né? Os caetés, por exemplo, já cultivavam o milho, sabe-se, né? Pelo menos 3 séculos antes da chegada do europeu, então já faziam agricultura do milho e da mandioca, por exemplo, certo? Então, são dados importantes, que mostra essa questão de diversidade na festa junina, né? Você tem elementos europeus, mas no milho você tem elementos pindoramas, elementos americanos, tá? E quando a gente pega a questão musical, há uma forte influência africana. Por exemplo, né, a questão do coco de roda, que é um elemento africano que é introduzido à festa junina. Em geral, né, esteja você na França, no Haiti, no México, no Canadá ou no Brasil, festa junina, né, pode ter adaptações, mas tem ali a presença da fogueira, né, tem a presença de um arraial, né, ou um arraiar, né, como se fala no informal, certo? É, e aí, nessas festas, né, a gente vai encontrar, sim, alguns elos em comum. Em geral, esse formato de festa junina é muito comum, né, em países de formação cristã católica, como Espanha, Itália, Portugal e Espanha, e França, perdão, acabei repetindo, e países que foram colonizados por estes, né? Por exemplo, Quebec, a região do Canadá, foi colonizado por franceses. Então, existe lá a festa de Saint-Jean, né? Ou São João aqui para nós. O México foi colonizado pela Espanha, assim como o Peru, né? Então, festa de São João lá, festa junina é comum, né? Tem festa junina na Guiana Francesa, no Haiti, ex-colônias francesas, né? E no Brasil, porque foi colônia europeia portuguesa, certo? Então, sempre há a presença desse vínculo, né? Que é normal. Se nós fôssemos colonizados pela China, por exemplo, certamente não seríamos um país com a cultura junina ou com a cultura cristã, teríamos outra religião, né? E de repente outras comemorações. Então, o formato, né, seria diferente. De repente a gente não ia ter, por exemplo, a presença de elementos europeus, mas já pensou um carnaval brasileiro com um dragão chinês, né? Se fôssemos colonizados por chineses, era isso que iria acontecer, né? É possível a gente dizer isso. Por quê? Porque, em geral, a colônia abstrai muito da cultura do colonizador, né? A fala, a religião, a culinária, né? Todos esses elementos, certo? Então, por isso a gente tem essa tradição junina, porque fomos colonizados por europeus portugueses. Em geral, a gente tem então a presença do arraiá ou arraial, né? Nos locais mais tradicionais existe esse arraial montado de frente à igreja, né? Porque é uma tradição que aqui no Brasil foi introduzido através da religião, certo? Mas é importante frisar, a festa junina hoje transmite os limites da religião e é uma festa democrática, tá? Que envolve pessoas de diversas religiões e até da ausência de religião. Pessoas que, por serem nordestinos ou curiosas, né, então curtem bastante essa época do ano, a culinária do milho, a questão da fogueira, a questão do forró, do baião, né? A questão das vestes caipiras, né? Todas essas características marcantes da festa junina, certo? Então, a festa junina hoje é mais que uma festa religiosa, é uma festa, né, de todas as religiões, até da ausência da religião, certo? Pessoal, no Brasil em geral, a gente tem um arraial, festas com viola, com zabumba, né, com sanfona. A gente tem uma festa com uma culinária muito forte do milho, mas também o coco, né? Existe muito pipoca, né? Em algumas localidades é comum nessa época do ano, né? Porque pipoca é feita do milho, né? Em geral. Ahn, e a gente tem, né? A questão da quadrilha, que é comum em muitas regiões do Brasil. A despeito que se pensa, a quadrilha não é um elemento que foi criado aqui no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. No Nordeste, né, existe uma tipicidade, que é uma festa junina
onde a gente tem muitos elementos católicos ainda, né? No interior, por exemplo, as palhoças ou os arraiais são feitos sempre de frente às igrejas, mas assim, os maiores e principalmente na cidade, esses arraiais, eles são feitos sem a presença da igreja já. Estacionamentos, centro de convenção, como acontece em Campina Grande, Paraíba, é, em Caruaru, Pernambuco, ou até mesmo em Jaraguá, né? Em momentos normais, é claro, quando não está tendo. Onde a gente tem ali a formação do Grande Arraial, que é muito bonito, tem muita coisa, né, gente? Né? Quadrilha, Bumba Meu Boi, né? Tem a questão, por exemplo, do coco de roda, né? É, tem muita diversidade e no estacionamento, no caso de Araguá, né? Sem essa é, presença, né, do sagrado, seria a igreja, que acaba reproduzindo o que eu falei para vocês. Festa junina hoje é uma festa que transgride os limites da religião e é uma festa democrática, uma festa para todos, independente da religião, certo? Ahn, Aqui, gente, também é muito forte os folguedos, né? Eu vou citar alguns. O principal, primeiro folguedo, melhor dizendo, que eu vou citar para vocês, desculpem, é o folguedo do coco de roda. Folguedo de origem africana, foi trazido aqui, né, pela imigração forçada que a gente teve, né, dos nossos ancestrais que foram covardemente, né, raptados na África e foram obrigados a vir para cá, né, os nossos negros subsaarianos, tá? E quando eles vieram para cá, eles trouxeram alguns elementos dessa cultura africana. E esses elementos, eles ficaram muito preservados, né, no Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos do mundo, um local que abrigava principalmente escravos, ou ex-escravos fugidos, tá? E que era uma região bem grande, viu, gente? É uma região proporcional ao estado de Alagoas, talvez até maior, que ia do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até o Rio São Francisco, né? E dessa região aqui de Cururipe, São Miguel dos Campos, né? Até Buíque, mais ou menos ali em Pernambuco. Algumas pessoas falam até que ia até, né, próximo já da fronteira com a Paraíba, né, ali na região do Arco Verde. Então, é uma região gigantesca, tá? O quilombo, que era esse território total, ele era formado por comunidades. Essas comunidades são chamadas de mocambos. Então, essa é a diferença de quilombo e mocambo. Quilombo é a área total, né? E o Mocambo são comunidades. É como se a gente falasse de estado de Alagoas e suas cidades, né? Onde o estado de Alagoas seria o Quilombo e as cidades seriam os Mocambos. E o Quilombo dos Palmares, ou melhor dizendo, né, o Mocambo dos Palmares, né, era a sede desse estado, né? Era a sede do Quilombo, era o local principal. Então, felizmente, com o Quilombo, muita essa cultura foi preservada, né? Por quê? Porque no Quilombo, esses negros, nossos ancestrais, poderiam, eh, né, fazer seus cultos, suas danças, seus foguetes livremente, nem sem a opressão do colonizador europeu. E dos quilombos, o coco foi levado para outros locais, outras regiões até do Brasil, certo? Então, assim, em Alagoas há pelo menos 30 grupos, né, gente, do foguedo de coco de roda, né? E ele é tido como uma manifestação assim muito rica, mas muito democrática, né? Porque a quadrilha é muito importante, mas ela é muito glamurosa, né? Ela tem um certo glamour, né? Talvez não seja acessível para todos. E o coco não, é uma festa mais simples, né? Com uma pegada muito forte, né? Com marcação, né? Com os pés, com os passos, né? E é mais acessível, né? Isso não quer dizer que a quadrilha ela não seja praticada nas periferias. Pelo contrário, né? Os grandes grupos de quadrilha que a gente tem são das periferias das cidades pequenas a grandes cidades, né, daqui do Nordeste, né? Mas o coco de roda é mais acessível ainda do que ela, certo? A quadrilha, ela tem um certo glamour muito porque
ela nasceu na aristocracia europeia, especificamente a francesa. O que é a aristocracia? É aquele setor da sociedade que é rico, bastardo, né? Aquele setor que de geração em geração detém o poder político e econômico de uma localidade. Então, a aristocracia, ela começou a fazer, né, essas danças ali nos palácios. E o nome quadrilha vem do fato de que a dança inicialmente era feita por quatro casais. Então, por isso quadrilha, que vem de quatro, né? Quatro casais, certo? Foi trazido no Brasil no século XVIII, né? Inclusive com a vinda da família real portuguesa para cá, coincidiu com essa época, né? Inicialmente, ela era praticada em vários momentos do calendário, né? Inclusive no Carnaval, era comum no Carnaval até certa data. Depois ela se desvinculou do Carnaval e hoje é praticada principalmente no período junino, certo? Então, é uma dança muito rica, né, gente? É cada vez mais sofisticada e que no Nordeste ela tem uma cara à parte, né? Se você vai para a França, como eu falei, né, vai para outros países, a quadrilha não é praticada da mesma forma. Aqui ela tem personagens específicos, ela tem uma ornamentação específica, né? As vestes, apesar de acompanharem a tradição ainda, tem certas peculiaridades. Por exemplo, é muito comum na quadrilha nordestina a presença de Maria Bonita e de Lampião, né? O que não acontece em outras localidades, certo? E o milho, gente, é uma base alimentar, né, da culinária da festa junina. Óbvio, há outros pratos típicos, né? Mas o milho é o carro-chefe, né? A gente poderia estar o pé de moleque, por exemplo, né? Feito da macaxeira, da mandioca, né? Mas assim, canjica, né? A pamonha, o curau, né? Ou que é uma espécie de mingau, a pipoca, né? Tudo isso é feito de milho, né? E uma coisa que é muito alagoana, ou muito da nossa região, é a pamonha. Canjica, aí o milho verde, por exemplo, se encontra hoje em qualquer lugar do país. Mas a pamonha é um prato muito difícil de fazer, né? Com muitos detalhes, né? É um trabalho artesanal. Você, além de lidar com a polpa do milho, tem que lidar com a palha do milho, tem uma marra específica, um jeito de fazer, e é muito difícil, né? Leva coco, leva milho, né? Leva muitos ingredientes, certo? Então a pamonha, eu acho que desses pratos é um prato que tem mais a cara daqui de Alagoas, sabe? Um prato muito importante para a gente, certo? E, em geral, esses pratos são servidos nas três datas, né? Hoje até mais, né? Como a gente não tem esse ano festa junina, é pouco comum, né? É menos comum a gente encontrar a venda desses produtos. Não sei, no Arraiá, e, caramba, tem um monte de coisa, né? Mas hoje a gente encontra nos restaurantes, em pontos específicos, esses pratos. E eles começam a ser vendidos, né, durante todo o ano, mas principalmente a partir do final já de maio, né? A gente já encontra na rua com maior intensidade a venda desses pratos típicos, né? Falando um pouco sobre as datas, há uma questão bem, vamos dizer assim, curiosa. É que as festas juninas, elas, não esse ano, mas geralmente, né? Elas começam a haver arraiais no final de maio e vão até, pelo menos, o dia de São Pedro, que é lá no dia 29, certo? Mas as festas específicas, né, vinculadas à fogueira, né, a esses personagens católicos, são sempre na véspera do dia e não no dia. Por exemplo, se eu não me engane, o São João, aliás, Santo Antônio é dia 12, então se comemora um dia antes, né? O São João é dia 24, né? Deixa eu pegar aqui essas datas para não passar vergonha com vocês. Para dar pesquisada aqui, acontece, né, gente? Dia de Santo Antônio. Essa questão de véspera ainda me confunde um pouco. Olha só, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, a fogueira
é feita na noite do dia 12, tá? Então, vamos lá, dia de São João. O dia mesmo de São João é o dia 24, então fogueira no dia 23, à noite do dia 23, né? E São Pedro, né? Esse eu lembro bem, é no dia 29, né? São Pedro, São, São Pedro, dia 29, então no dia 28 você acende a fogueira. Pessoal, feriado mesmo é o dia de São João, existe feriado dia de São João, certo? Dia de Santo Antônio não é feriado, mas muita gente estica aí e faz, né? E dia de São Pedro há um feriado, mas na verdade dedicado ao Floriano Peixoto, feriado nacional, e não especificamente a São Pedro, mas aí casa uma coisa com outra, né? Acaba havendo esse feriado, né? Esses dias, em anos normais, geralmente é difícil, né? Haver um dia normal, se transformam em feriados, né? Mesmo que seja informalmente, certo? Então, é dia de muita culinária, né? De muito baião, forró, né? Palhoça, fogueira aqui, né? Lembrando que a fogueira tem um lado positivo e um lado negativo, importante frisar isso, né? É uma tradição, é muito simbólico, mas causa poluição atmosférica, né? É ruim para as pessoas que têm problemas respiratórios, né? É péssimo. Então tem que ter pudor, né? Se possível, né? O ideal é que não se fizesse uma fogueira em cada casa, como é comum, né? Na porta de casa, mas uma fogueira coletiva que não fosse tão grande. E pode incentivar o desmatamento, né? A questão dos fogos também é bem polêmica, né? Por quê? Porque causa muito impacto, né? A audição pode causar, e principalmente na questão dos animais, né? Mas é lógico que isso não envolve só a questão junina, né? Inclusive, os fogos são muito mais usados em ano de Copa do Mundo, que normalmente coincide, é, festa junina com ano de com o período de Copa do Mundo. Aí então é bomba toda, né? E muitas bombas, gente, são em exagero, acabam causando danos à audição. Tem que ter muito cuidado com isso, né? O balão também é algo que tem que ter cuidado, né? Ele pode ocasionar incêndio, pode causar até tragédias. Então, tudo tem que ser feito, né? Realmente com pudor e evitado ao máximo, né? Aquilo, né, que possa causar algum estrago, certo? Até porque é importante dizer, festa junina hoje tem que ser visto como algo democrático para todo mundo, todos os grupos, né? E algumas situações elas são ruins, né? E você também não pode obrigar alguém que não seja de religião A ou B a se adaptar, né, àquilo, certo? Então é preciso ter esse cuidado, né? A religião ela tem que ser, sua crença tem que ser algo privado e não algo público que se imponha a outras pessoas. O que é que eu quero dizer, né? Apesar de você, por exemplo, né, querer fazer de repente, né? Muita gente tem essa cultura, essa crença, né, de fazer ali, né, um ritual de Santo Antônio, né, de fazer a fogueira, colocar o santinho de cabeça para baixo. Tem gente que gosta de fazer isso e faça, né? Se for do âmbito privado, não tem nenhum problema. Mas aí fazer uma fogueira de metros de altura não pode. Porque se de repente seu vizinho não gosta, aí principalmente ele pode ter problema respiratório. Então, assim, tem que ter esses cuidados, né? Faça o que você gosta, mas respeitando sempre, pensando sempre, tendo empatia, né, na outra pessoa, ok? Então, terminamos por aqui. Fica essa aula disponível aqui no canal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui nas redes sociais e a gente tira ajuda, ok? Beijão para vocês, até a próxima e hashtag se cuidem sempre. Saúde é que interessa, o resto não tem pressa, beleza? Tchau, gente.